Tá, eu vou de compartilhar minha tela. E acho que vocês estão vendo, né, a tela compartilhada, o nosso... Deixa eu ver se vai... Isso. Então, bom, vamos começar formalmente, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado a quem está aqui. Hoje nós estamos começando essa jornada, né, digamos assim, de formação final, constituição e operacionalização dessa rede de terapeutas, perdão, de terapeutas canábicos, ou de terapêutica canábica, né, que a gente apelidou de Dr. Green, e que já funciona de algum modo, né, e digamos, os principais objetivos que a gente tem são dar acesso Diego. à terapêutica com canabinoides, né, ou canábica, para as pessoas em geral, o maior acesso, mais fácil, facilitar dentro do possível, né, esse acesso da maneira mais bem informada possível. Eu acho que esse é um primeiro grande objetivo meu e acho que de todos nós, trabalhar no sentido de um padrão alto de informação e, ao mesmo tempo, o acesso mais facilitado possível para as pessoas que precisam, podem se beneficiar da terapêutica com a maconha ou cannabis ou com canabinoides, enfim, tudo isso, né? Que eu chamo em conjunto de terapêutica canábica. E hoje a gente está aqui para começar, então, esse trabalho fazendo a nossa primeira live de treinamento, capacitação e algo para preparação, né, para o trabalho nessa rede e também depois a gente deve usar como divulgação mais ampla da terapêutica canábica, isso aqui na forma da gravação dos vídeos que a gente está discutindo. Como a gente combinou, eu fiquei de apresentar uns conteúdos assim que são expostos nessa cartilha, né, que eu elaborei, a de editor, e a gente teve colaboração de outras pessoas no processo, e seguir mais ou menos os temas dela. Bom, o primeiro tema, então, seria aquilo que a gente pode tratar com canabinoides. Hoje em dia, se tem algum conhecimento e qual o nível de segurança, digamos assim, a gente tem para esses diversos grupos de patologias, sintomas, distúrbios, né, que podem ser tratados com canabinoides. O Di, Ingrid, Oi. está aberto alguns áudios aí, que estava entrando um som forte. Bom, então eu estava dizendo o seguinte, que nós vamos começar abordando justamente o que a gente tem de informação sobre quais são os problemas de saúde, os distúrbios, doenças, sintomas, etc., que se pode tratar, se tem bom resultado, e que nível de evidência a gente tem para afirmar isso. Bom, então, a pergunta é quais são os problemas, né, doenças que podem ser tratados com maconha, e a gente fez uma lista aqui. Essa lista certamente é bastante incompleta, porque há um número muito crescente de distúrbios, de doenças, de problemas que está se acumulando ou se descobrindo evidências que podem ter bom resultado com canabinoides. Mas a gente tem alguns níveis de segurança, né, diferentes assim, em relação a... Deixa eu ver. Tem um stop share. Ok. Olha, eu estava dizendo que a gente tem alguns níveis de segurança diferentes em relação a cada um desses problemas. Eu, pessoalmente, tenho a minha experiência mais ou menos organizada de tratamento com algumas centenas de pacientes, digamos assim. Existe algum nível de estudo publicado e existe algum nível de conhecimento popular, histórico, acumulado, que permite a gente ter mais ou menos segurança em relação ao que pode, deve ser tratado, que resultados esperar,
E é isso que a gente vai começar, então, a abordar agora. Então, seguindo a lista aqui, ele diz autismo. Olha, hoje em dia, se a gente fosse considerar um padrão de evidência médica, eu acredito que seria classificada a evidência que a gente tem hoje para tratamento de autismo no nível B, entre 1B e 2B. Isso quer dizer o quê? É um nível de evidência médico de segundo nível, sendo que o primeiro nível seriam os estudos chamados ensaios clínicos ou trials, randomizados com placebo contra os medicamentos que normalmente se usa, né, para esses tratamentos, e isso, no caso do autismo, não foi feito. Então, no caso do autismo, a gente tem alguns relatos de casos, tem, no meu caso pessoal, uma organização de um banco de dados com umas 200 de relatos de casos de tratamento de autismo. Isso tudo, hoje, foi publicado recente um estudo em Israel, ou de Israel, né, que também estava nesse nível aí de acompanhamento de um grupo de pacientes sem grupo controle, portanto, esse nível que eu chamei de nível B, conforme algumas classificações de nível de evidência médica. Com relação a dores crônicas, para alguns tipos, por exemplo, nós temos nível de evidência 1A, que é a evidência baseada nesses ensaios clínicos, trials, ou seja, foram feitos alguns estudos já mais avançados. Isso quer dizer que, do ponto de vista da ciência médica hoje, é mais seguro você afirmar que maconha trata ou que tem eficácia para tratar dores crônicas do que autismo. Eu afirmo com bastante convicção que se trata com muito bom resultado, porque eu tenho uma casuística boa. Então, a minha própria experiência me dá uma segurança grande de dizer, não, tratamos o autismo com uma eficácia relativamente alta, bastante alta, e mais alta do que os medicamentos, que em geral se usa, por exemplo. Bom, eu posso dizer isso porque estou baseado na minha experiência, na documentação que eu colhi da minha experiência. Mas se eu for baseado na literatura médica, eu posso dizer com um nível de segurança bem alto que se trata dores crônicas, com um nível de segurança mediano que se trata autismo. A epilepsia, a mesma coisa. A gente tem, para a epilepsia, um conjunto já mais robusto, né, como se chama, de mais estudos, comprovando a eficácia, de mais estudos desse nível 1A, né, trials, desde a década de 80, né, aqui no Brasil, com a equipe do Carline, o pessoal de Israel também, de novo. No caso de fibromialgia, se inclui em dores crônicas, mas não tem, aqui, até onde eu saiba, nenhum estudo específico sobre o tratamento com fibromialgia nesse nível de trial. Tem relatos de casos ou até estudos de quase experimento, estudos de caso controle, enfim, são estudos de um nível inferior a esse dos trials. Bom, não vale a pena eu ficar discutindo isso em cada passo. Inclusive, lá no final da apostila, tem um conjunto de referências bibliográficas. E se... Vamos ver. Isso. Tem um conjunto de referências, elas estão divididas pelas patologias. E aí dá para vocês perceberem, quem estiver interessado nisso, né, em aprofundar um pouco nesse sentido, perceberem que nível de evidência que você tem para cada um desses tipos de distúrbios ou problemas. Se existe já ensaios clínicos, se existe estudos de base, né, científicos, por exemplo, com culturas de células. Por exemplo, é o caso dos tratamentos de câncer, né? Você tem basicamente estudos de ciência de base, ou seja, estudos
de com culturas de célula, com modelo animal, eventualmente. E tem poucos casos publicados, né, de tratamento de câncer. Isso vale para vários outros distúrbios aqui, como Alzheimer, por exemplo, que eu saiba, não existe nenhum estudo científico ainda, já nesses níveis mais avançados, sobre o tratamento de Alzheimer, mas a gente tem muito relato de caso, seja espontâneo, em rede social, seja de colegas médicos que estão documentando isso, e eu próprio tenho alguma casuística de resultados bons, com Alzheimer, com Parkinson, etc. Isso vale, então, em diversos níveis para todos os problemas aqui. O que significa dizer, no final das contas, que a gente tem, para um conjunto grande de distúrbios, que, olha, estão, de certo modo, eles estão agrupados em doenças neuropsiquiátricas, né, distúrbios neuropsiquiátricos, o autismo é um deles, a epilepsia é um deles, a de um modo especial, as demências, né, o Alzheimer, o Parkinson, as demências, outras são outros grupos, né, de doenças que são neuropsiquiátricas. E as próprias doenças psiquiátricas, né, ansiedade, depressão, etc. Então, esse grupo bastante grande. O outro grupo são as doenças inflamatórias, as, as, as doenças inflamatórias crônicas. Em geral, não há uma. Eu, pessoalmente, não conheço qual seria o limite terapêutico disso. Se pode usar para qualquer tipo de doença inflamatória crônica, mas certamente para algum subconjunto a gente tem um grau de evidência já bem razoável, especialmente para aquelas que são chamadas autoimunes, quer dizer, elas são inflamatórias crônicas e têm um componente de alteração de funcionamento do sistema imunológico. Provavelmente a inflamação se deve a essa alteração do sistema imunológico, que passa a agredir certas parcelas do corpo, né? Isso vale para lúpus, para doença de Crohn, para artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que é outra forma. E entre essas doenças autoimunes está a esclerose múltipla, que é uma doença também neurológica, neurodegenerativa. E aqui tem uma coisa que eu acho que é interessante eu dizer, que assim, a minha visão prática ou clínica disso no dia a dia é o seguinte: existem vários níveis de evidência para várias doenças, com essas características que eu estou falando. Bom, então, dores crônicas, a gente tem um nível razoavelmente alto, para autismo, um nível médio, para doenças inflamatórias, esse mesmo nível médio de evidência médico-científica. Para esclerose múltipla, já esse nível mais alto. Agora, eu não me importo muito com isso, de verdade, por causa da questão de duas questões aqui, que eu acho que são critérios para tomada de decisão de tratamento. Um é o seguinte: a gravidade, né, a importância do quadro, a existência de tratamentos estabelecidos ou alternativos com segurança e eficácia para esses quadros. Se isso existe, então, tratar efetivamente ou curar, ou pelo menos controlar os quadros de maneira satisfatória, então você tem uma razão muito alta para usar alguma alternativa. E aumenta mais a disponibilidade de usar. Esse é o meu raciocínio para um conjunto muito grande de problemas que não estão aqui. Então, na minha clínica, verdadeiramente aparece cada semana, cada 15 dias ou mês, pelo menos, alguma síndrome que eu jamais tinha ouvido falar e que as pessoas estão procurando e com alguma frequência encontram resultados positivos.
Então, para um conjunto muito grande de doenças que têm características parecidas com essas aqui, eu uso tranquilamente maconha, os produtos de maconha, porque, em geral, não tem tratamento. Em geral, a medicação que está sendo usada não é boa e traz distúrbios graves ou potencialmente tem efeitos colaterais importantes. Então, isso vale com toda certeza para Parkinson. Você vê, eu tenho uma casuística boa de Parkinson, então espero bons resultados em geral de Parkinson. Mas o nível de evidência que se tem de tratamento de Parkinson, que eu conheço, foi comprovada apenas ainda os resultados de bem-estar em geral, mas não de controle dos sintomas. Mas na clínica a gente vê que controla os sintomas. Então, os estudos têm uma casuística muito pequena, ainda não conseguiram mostrar os resultados de forma mais completa, mas aparece. Então, eu espero que eu consiga tratar vários casos de Parkinson. É um tratamento que você pode chamar de experimental, bastante experimental, um conjunto pequeno de evidências para isso. Mas eu me sinto autorizado a fazer e divulgar essa terapêutica de forma popular, nessa forma que a gente está fazendo, né? Para pessoas que não sejam médicas ou nem da área de saúde, enfim, pacientes e familiares e todos os interessados, porque o nível de segurança é muito alto. E, vou repetir mais uma vez, a gente não tem resultados bons. Então, com o Parkinson, o fracasso do tratamento tradicional é altíssimo, com Alzheimer, idem, com o autismo, idem, com epilepsia, idem, com dores crônicas, idem. Então, a gente tem, de fato, um conjunto de problemas onde a gente tem bastante, eu me sinto, né, com bastante autoridade para prescrever, orientar, divulgar, né, a possibilidade do uso terapêutico da maconha, porque não tem bom tratamento, os mesmos possibilidade de resultado. Ou porque, como nesses casos aqui todos, existe casuística ou existe estudos já que já mostram que a gente pode, com mais segurança, recomendar, ou pelo menos são doenças similares, que têm efeitos, sintomas similares. Então, eu me sinto autorizado a usar. Por exemplo, uma coisa que para mim é dor, bom, dores crônicas, todo tipo de dor crônica, em princípio, pode ser tratado. As dores neuropáticas, especialmente. Então, bom, neuropatia do trigêmeo pode ser tratado? Poxa, eu já vi alguns casos de resultado excelente em neuropatia do trigêmeo. Isso quer dizer que a gente tem uma certeza, nesse nível de evidência de ensaios clínicos, etc., de que se trate com eficácia em geral, né, nevralgia do trigêmeo. Qual seria essa eficácia? É 70%, 80%, 90% dos casos vai dar resultado? A gente não sabe, mas certamente tem casos positivos e, em geral, a medicina não atual tem resultados que não são muito satisfatórios ou não são satisfatórios. Então, a gente vai estar sempre justificado a orientar o uso, incentivar o uso, que seja, de um produto cujo grau de segurança é muito alto, comparado com qualquer alternativa que as pessoas estão usando. E não vale para essas patologias ou doenças todas aqui, várias outras, eu não sou incapaz de descrever o conjunto de síndromes neurológicas que têm aparecido e que têm apresentado bons resultados. Eu sintetizei aqui síndromes com espasticidade, mas é mais do que isso. Né? As que têm componentes de autismo ou epilepsia, certamente a gente pode tratar. Todas as doenças, a minha visão hoje, assim, todos os distúrbios que estão associados à agitação, irritabilidade, crises psíquicas, né, psicóticas ou de agressividade, de descontrole e quaisquer desses tipos, podem ser tratados com maconha. Então, no Alzheimer, as pessoas às vezes me perguntam, não, eu, sempre no dia a dia, né, eu tenho que tratar com os pacientes e eu tento ser sempre bastante ah, prudente ao afirmar que resultados eu espero. Então, ok, então eu
no caso do Alzheimer, por exemplo, eu não vou dizer para as pessoas que o paciente vai ter uma recuperação funcional e nem que vai retardar a evolução da doença, porque eu não sei. Eu tenho visto casos de alguma recuperação funcional importante, mas certamente eu tenho um nível de segurança maior, pela minha experiência com vários outros pacientes, de que a gente vai controlar a irritabilidade, a agressividade, o distúrbio do humor, a insônia do paciente com Alzheimer. Isso vai melhorar a qualidade de vida dele em geral, vai melhorar a qualidade da família, cuidadores, inclusive. Se isso por si já é um grande resultado. Como eu não tenho uma casuística tão grande, eu normalmente não afirmo que a gente vai ter resultados funcionais, mas é uma aposta boa, eu sempre digo nesse sentido. Vale a pena apostar, porque tem casos que tem tido recuperação de fala, de movimento, né? E até de memória, em casos de demência, e Alzheimer ou Parkinson, por exemplo. Então, é uma expectativa. Agora, por exemplo, de evolução. Então, dizer, a evolução do Parkinson vai ser controlada, vai ser retardada, do Alzheimer vai ser? Bom, teoricamente pode ser. A maconha é um bom anti-inflamatório, né? Tudo indica. E que tem um efeito anti-inflamatório bom no sistema nervoso, especificamente. Então, pode ser que tenha esse efeito, mas tem alguma evidência nesse sentido? Eu desconheço. Se daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos de uso, os pacientes vão estar melhor do que aqueles que não usarem. Eu não sei. Eu sei que a gente consegue controlar esses sintomas. Isso só por si já é muito importante. Bom, em geral, há muitas doenças que a gente desconhece, né, e que eu digo mais ou menos essa mesma coisa. É uma aposta aberta, vale a pena. Onde a medicina falhou, tem quadro de autoimune, de distúrbio neuropsíquico, de doença inflamatória crônica, vale a pena tentar. Eu tento em todos. Oriento que se tente em todos, porque mal a gente não vai estar fazendo. Qualquer medicação que o paciente for usar é mais arriscado, é mais danoso do que a maconha. Hoje em dia, na minha visão, para essas doenças, todos. É um grande benefício, inclusive, que a gente consegue, todo mundo sabe, tratar essas doenças e eliminar um grande número de medicamentos que um monte de vezes estão fazendo mal para as pessoas. Bom, gente, eu acho que essa primeira parte da temática, né, da cartilha, é essa mesma, né? Travou. Aqui fala só para complementar, a gente tocou nisso aqui um pouco. É possível que haja efeito benéfico em diabetes. Eu próprio não tenho nenhuma casuística de tratamento nem de curto nem de médio prazo para saber, mas tem muito relato de pacientes tratando de outras coisas que diminuíram, ou reduziram, ou retiraram medicação, tanto de diabetes de hipertensão. Caso de asma, eu tenho pouquíssimo, mas tem relatos e a gente vê que há uma possibilidade. A mesma coisa no caso de câncer. Câncer, sendo honesto, eu não tenho nenhuma paciente com histórico. Estou tratando a minha primeira paciente agora, um caso de câncer que está fora de outras possibilidades de tratamento. Então, estou tentando fazer um tratamento com altas doses de canabinoides. E até agora não estamos tendo resultado ainda não. Então, sobre câncer, o que eu posso dizer, que eu falo para as pessoas olha, saiu de possibilidade terapêutica, né, não tem mais como tratar, vale a pena tentar. Existem relatos de casos de melhora. A minha experiência é zero, né, nesse caso. Mas serve, pelo menos, como um bom coadjuvante para o tratamento de câncer. Isso a gente sabe, por causa dos efeitos gerais, né? Uma coisa que está em outro ponto aqui dessa cartilha está abordado, mas eu vou adiantar, que seguramente a gente consegue melhorar um conjunto de sintomas muito importantes para um conjunto muito grande de doenças. Por exemplo, está aí dito AIDS, outras doenças crônicas, né? Que são essas que estão aí, dor, náusea, insônia, distúrbio de apetite, né? Melhora o apetite, melhora o ânimo, melhora a percepção de bem-estar.
Quer dizer, e alterando esses sinais e sintomas aí, independente, às vezes, de você estar alterando o mecanismo de base, né, de algum problema, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas, e isso por si só já pode ser muito benéfico. Ainda mais se considerar que, ao fazer isso, a gente retira o uso de um monte de medicamentos, ou pode retirar o uso de um monte de medicamentos que certamente, em geral, estão prejudicando, né, essas pessoas. É isso aí. Então, olha, a primeira parte nós tratamos de distúrbios, doenças, sintomas, sinais que podem ser abordados com cannabis, maconha, canabinoides, uso terapêutico desses produtos. Vamos abrir para perguntas sobre esse tema e depois, se dando tempo, a gente passa para outro, senão a gente finaliza nesse mesmo por hoje. Ok? O Jean levantou a mão. Vou desbloquear seu áudio, Jean. Que aí você comenta, faz a pergunta. Ok? Fala aí, por favor, para testar. Opa, estão me ouvindo? Sim. Pô, legal. Gratidão, Paulo, por ter compartilhado aí um pouco da sua experiência, né? E interessante ver a forma como você fala, né? Sempre tentando manter a segurança, mas ao mesmo tempo a terapia ela tem uma segurança enorme por não ter overdose, né? E isso dá mais segurança para a gente trabalhar, sem dúvida. Ser um fitoterápico, né? Na verdade, eu queria só enfatizar uma coisa aí com relação aos tratamentos, né? Que a cannabis ela não é um milagre, né? Mas que ela é um bom complemento aí para ajudar com outras terapias associadas, né? Então isso é importante estar bem relatado aí, né, para a gente, que a cannabis é um complemento, não é o substituto de terapia, a não ser em alguns casos alopáticos, como você vem falando aí, né, em que, pô, eu tenho um paciente de 87 anos que tirou vários medicamentos, tá só com o medicamento da pressão, né? Então, é bem interessante mesmo o quanto a terapia canábica ela é efetiva, né? Tenho casos também com fibromialgia, como foi citado, né, de muitos e muitos anos de dor e tá sem dor, né? Mas associado ao movimento, associado à fisioterapia, né, entre outros, né? Tem muitas terapias interessantes e que a gente tem que analisar muito, avaliar muito as pessoas, né? Eu tenho um caso agora em que um médico Ayurveda, né, alterou, né, o óleo, em vez do óleo de azeite, né, ele colocou mel, mas um mel específico, né, voltado para a constituição dela, e funcionou perfeitamente. Uma idosa, foi bem legal, né? Ela voltou a ter apetite, foi bem interessante, né, as ervas que ele colocou junto. Então, a terapia canábica ela é um complemento aí com outras. E um complemento de peso, como o Paulo está falando aí. Gratidão. A Marilise, Paulo, você quer responder o Jean? Ou posso passar para uma pergunta? Pode passar para a pergunta, depois eu aproveito e vou comentar alguma coisa sobre o que o João falou também. Beleza. Fechado. A Marilise perguntou: você trata Alzheimer já diagnosticado, mas ainda sem distúrbios de comportamento? E aí, pessoal, quem quiser pode escrever as perguntas aqui, e se quiser falar, faz que nem o Jean fez, levanta a mão que aí a gente desbloqueia o áudio. Pode falar? Tem que me abrir meu áudio. Seu áudio está aberto, Paulo. Tá não, tá aberto? Tá? Tá me ouvindo? Legal, porque tá com sinal que tá fechado. Eu achei que o tempo inteiro eu tava com o áudio fechado. Não é o meu, né? Eu abri agora seu áudio. Vai abrir agora? Eu já abri, pode falar que já está aberto. Ok. Então, é o seguinte, sobre o tratamento do Alzheimer, sem distúrbio de comportamento, a resposta, em geral, vai ser sim.
porque, pelos motivos que eu falei anteriormente, eu não tenho segurança em dizer que, olha, a cannabis vai retardar a evolução do Alzheimer no paciente. Não posso falar isso. Mas os medicamentos que se usa também não. Então, a medicação para Alzheimer e para Parkinson, até onde eu pude verificar, é sintomática. Ou seja, você vai controlar sintomas e a evolução da doença é um tanto quanto imprevisível. Nós temos alguma aposta favorável ao uso da maconha para melhora da evolução, no sentido de que ela é anti-inflamatória e que tem efeitos específicos sobre o sistema nervoso central que podem ser benéficos. O fato de a gente poder fazer essa aposta, o fato de haver melhoras nos sintomas gerais, por exemplo, de transtorno de humor, de sono, de apetite, enfim, que devem ou que com frequência estão associados. E o fato comum e frequente que as pessoas vão procurar a gente nessas situações, em geral, quando a medicação está fracassando. Então, essa pessoa pode não estar com distúrbio de comportamento, mas vai estar com outros sintomas já em avanço. E é uma tentativa válida. Entendeu? Eu posso dizer, porque eu tenho uma casuística, eu pessoalmente, Paulo, né, tenho uma casuística bem grande de distúrbio de comportamento, de autistas, de pacientes psiquiátricos e outros pacientes. Então, eu tenho um nível de segurança mais alto, pessoalmente, para dizer, olha, distúrbios de comportamento a gente consegue controlar com maconha, em geral. E no Alzheimer também, é o que está se mostrando a casuística em geral. Agora, recuperação de memória. É possível, eu já vi casos, mas muito menos casos, na minha experiência, do que esses de controle de distúrbios de comportamento, né? Distúrbios psíquicos em geral, taquipsiquismo, né, como eles chamam, irritabilidade, insônia. Esses todos eu tenho um nível de segurança muito alto, assim como distúrbios de sono, epilepsia, aspectos do desenvolvimento do autismo, ou as alterações psíquicas em geral no autismo, tudo isso eu tenho um nível de segurança bem mais alto em dizer, olha, a minha experiência confirma o que a literatura em geral está falando, tem resultado positivo, realmente. Agora, vai dizer, recuperação de memória em um paciente com Alzheimer. Eu já vi casos, não foram muitos, então é uma aposta, vale a pena ser feita. Com relação à evolução, o que eu posso dizer? É uma aposta que vale a pena ser feita, porque não tem nenhuma alternativa, a não ser aí, considerando isso que o Jean falou, um leque de terapias alternativas que eu desconheço, inclusive. Então, em geral, eu restringo, né? A minha clínica é muito restritiva nesse aspecto. Eu sou um médico de uma prescrição só, né? Eu só oriento o uso de cannabis. Porque eu acho que é vantajoso nesses aspectos todos, eu estou aprofundando o conhecimento nisso. Então, em geral, agora está estendendo um pouquinho sobre o que o Jean falou, a maconha não cura, né? Praticamente nada, nunca. Mas eu escrevi uma camiseta, a maconha salva, né? No sentido de que ajuda, de que reduz os sofrimentos, que controla os aspectos mais graves, que suaviza, né, esses aspectos. Isso sob o aspecto neuropsiquiátrico, sob o aspecto imunológico, de processos inflamatórios, isso tudo é bem verdade. Então, é um recurso terapêutico muito bom, né? O Jean também falou, é isso mesmo, é fitoterápico. A gente vai tratar disso logo adiante, a gente pode lidar com uma amplitude de dose muito grande. Então, você pode fazer tentativas honestas, com frequência muito bem-sucedidas, de usar doses muito altas, perto do que se usa normalmente. Ou também o inverso, que com frequência eu faço, começar com doses muito baixas e obter resultado com doses muito baixas. Então, sobre todos esses aspectos, o uso da maconha é muito incrível, né? Permite você fazer tratamentos com modos muito diferentes, tem resultados positivos de fato e tem um nível de segurança, para mim, e veja, eu já comentei isso várias vezes, assim, estou estou avançando uma coisa que a gente vai tratar outro dia, mas
Eu não reconheço riscos orgânicos no uso da maconha, de longo prazo, nem de médio prazo. Na história medicinal, até agora, não tem nada registrado. Na história de uso popular, também nada relevante. Então, nós vamos discutir aqui se a maconha causa ou não algum prejuízo psíquico, de desenvolvimento, e para o conjunto dos problemas que eu trato, todos em geral, a maconha promove qualidade de vida e desenvolvimento, inserção social, ou melhora de funcionalidade, de desempenho, né, neuropsíquico, e não só, né, orgânico, em geral também. Então, vale a pena, sabe, em geral. Bom, é isso. Ok, Paulo. A Cleusa levantou a mão. Vou desbloquear ela ali para ela poder fazer a pergunta dela, te bloquear momentaneamente. Boa noite, Cleusa. Boa noite, pessoal. Estamos te ouvindo Doutor Paulo, não está me ouvindo? Doutor Paulo tá te ouvindo, mas ele não está podendo responder ainda, porque o áudio dele está no mudo, mas pode E falar. você está me ouvindo? Perfeitamente. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Estamos todos te ouvindo, Cleusa. Tá? Sim. Pode falar. Então, o que eu queria perguntar, eu quero falar três coisas para o Dr. Paulo. Eu quero dizer assim, sobre o Alzheimer, muitas pessoas que me procuram para ter informação sobre o tratamento do Alzheimer são filhos, filhas e filhos. Estes filhos sempre me perguntam se é conveniente deles começarem a usar o óleo para prevenir o Alzheimer. Eu, imediatamente, eu falo o que eu faria, mas eu quero ter uma opinião do doutor. Eu faria isso se eu estivesse cuidando de alguém com Alzheimer. Estaria tomando óleo já de prevenção. E eu quero saber do doutor Paulo o que ele acha quando uma filha, um filho me faz essa pergunta. E outra coisa, ontem, no grupo do Mãe Conhas, uma mãe relatou que na hora dela dar as gotas de óleo do filho, ela deu umas gotas a mais e que a criança teve uma queda de pressão e ficou com a boca roxa e não sei o quê. E eu vi tudo aquilo, não fiz nenhum comentário, mas em nenhum momento eu achei que fosse o óleo. Eu queria saber do doutor se o óleo pode abaixar a pressão de uma criança autista. E a respeito da asma, eu também quero dizer o seguinte, que o Samuel era uma criança que sofreu muito com a asma, muito. Eu vivia tomando os corticoides, correndo com ele de madrugada, com a asma. E nos 3 anos que o Samuel está usando o óleo, eu percebi que ele não teve mais asma. Então, por experiência de uso dentro de casa, eu posso afirmar que o óleo curou a asma do Samuel. São essas 3 coisas que eu queria falar. Boa noite para vocês. O meu? Tá, ok. Oi, então, Cleusa, olha, legal te rever, né? E vamos começar pela última coisa que você falou sobre a asma, é isso mesmo, né? Sim, há bastante relato de caso, estudos, eu acho que em nível mais baixo, né, do que eu falei de evidência, mas já estudos e muitos relatos. Tanto porque tem efeito anti-inflamatório, quanto porque tem efeito modulador do sistema imune, é de se esperar que a maconha tenha um efeito positivo sobre a asma. E realmente tem muitos casos, né, de relato. Então é outra coisa, acho que vale a pena usar, porque é uma alternativa com certeza mais segura, menos danosa, menos agressiva para o organismo do que corticoide, ou associação de corticoide e broncodilatador, os outros broncodilatadores que se usam normalmente. Então, com certeza, vale a pena tentar, no caso da asma. No caso da prevenção do Alzheimer,
Eu não diria isso, assim, eu não incentivo as pessoas a usarem maconha assim, em geral, né? Eu acho bom, acho que para a maior parte das pessoas, no dia a dia, eu vejo efeitos mais benéficos do que negativos. No uso livre, uso para sim, o conjunto de sintomas que a gente consegue tratar com a maconha é muito grande, de verdade, né? E os efeitos de bem-estar, os efeitos psíquicos positivos que ela pode propiciar, são realmente muito bons. Então, para um conjunto muito grande de pessoas, isso vai ser benéfico. Agora, eu não diria que vai prevenir a, como é que fala? Que vai prevenir o Alzheimer. Eu não tenho nenhuma base para dizer isso, a não ser essa aposta em aberto, né? Que a gente faz, tem um efeito anti-inflamatório, e tem um efeito anti-inflamatório sobre o sistema nervoso central. Aparentemente, isso é bem seguro. Isso aí significa que, ao longo do tempo, as pessoas que usam maconha vão estar mais protegidas com relação ao Alzheimer do que quem não usa? Bom, certamente, se por usar maconha deixarem de usar vários medicamentos neuropsiquiátricos, por exemplo, que as pessoas usam para ansiedade, para depressão, aí você vai ter algum nível de proteção por conta disso também. Então, assim, não sei se eu estou sendo claro, mas eu não vou dizer para ninguém que maconha previne Alzheimer, porque eu não tenho base alguma para falar isso. Mas certamente, por exemplo, se a pessoa vai usar para insônia, maconha ou Rivotril, pensando no risco de ter Alzheimer adiante, de ter demência, é muito melhor usar maconha do que Rivotril. Entendeu? Agora, vou repetir, dizer que é para prevenir o Alzheimer, eu já não tenho base alguma. E com relação à criança, sim, eu conversei com essa mãe. Eu conversei com essa mãe. Foi a primeira vez que eu tive uma informação assim. Entendeu? A primeira vez. E é um conjunto muito grande de pacientes. E eu uso, às vezes, doses muito altas, eu recomendo, né? Eu não uso, sou eu que estou usando. Eu recomendo o uso do que seriam doses muito altas, extrato puro, essas concentrações de 6%, 10 gotas, 20 gotas, 100 gotas, 200 gotas, quando é para controle de crise, né, de autistas. E nunca tive nenhum relato desse. Então, a primeira vez eu tive dessa mãe dizendo que a criança ficou bradicárdica, quer dizer, o ritmo cardíaco baixou bastante e a pressão caiu também significativamente. Ó, todo mundo sabe que quando se usa, todo mundo que conhece o uso de maconha em geral, sabe que quando se usa uma dose muito alta, a pessoa pode ter até um desmaio, desfalecer, perder a consciência assim, imediatamente. E um dos aspectos associados a isso é queda de pressão. Mas isso é passageiro e não está associado a nenhum risco à saúde. E eu não vi até hoje nada disso, como eu falei, com os meus pacientes. Em nenhuma circunstância, nenhum desmaio, nenhuma tonteira mais forte nesse aspecto, que eu me lembre, não. Eu já tive vários tipos de distúrbios psicocomportamentais, os autistas acontecem com alguma frequência, e mais no campo da irritabilidade, da agitação, das crises, né, crise psicótica ou algo assim, crise de ansiedade, que as pessoas referem com alguma frequência, né, em várias situações de uso de maconha, ter crise de ansiedade. E esses são os problemas que de fato, eu reconheço com alguma importância, mas vou repetir, não identifico, assim, na teoria e nem na minha prática, nenhum risco cardiovascular, nem de bradicardia, né? Um paciente que já seja bradicárdico, por exemplo. Eu acabei de ter, essa semana passada, uma paciente, a filha, né, me questionando se poderia usar no pai dela, porque ele é bradicárdico. Quer dizer, ele já tem um ritmo cardíaco bem lento. E ela perguntou, não pode tornar o ritmo cardíaco dele mais lento? Eu falei, em princípio, não vai tornar. Mas certeza que para esse tipo de bradicardia,
que esse paciente tem, o uso da maconha não tem risco de reduzir, eu não posso te dar. Não tenho experiência disso e até onde eu saiba, não tem literatura sobre isso. Mas, em geral, para as pessoas em geral, para todo mundo, né, em geral, a maconha pode-se dizer que ela é homeostática, né? Ou seja, que ela é adequada ao nosso organismo e que não altera o funcionamento de nada no nosso organismo de forma agressiva ou prejudicial. Então, não provoca taquicardia, aceleração do ritmo cardíaco. Então, as pessoas, às vezes, fumam maconha e têm a sensação de que o coração disparou. Isso não deve ser por efeito direto da maconha, mas por efeito psíquico. As pessoas estão com ansiedade, com algum nível de insegurança, e aí o coração acelera, as pessoas sentem até mal-estar com isso, né? Mas a maconha por si não vai provocar nenhuma aceleração do ritmo cardíaco que cause desconforto ou preocupação. Não vai provocar aumento nem queda da pressão em geral que cause isso. Agora, uma dose realmente alta para uma pessoa qualquer, por exemplo, se você fumar haxixe puro ou tomar uma dose alta do extrato, do óleo, é muito provável que você vai ter uma redução de pressão que vai estar associada à sonolência. E o efeito disso é levar o paciente para o sono ou para um estado de relativa letargia, né? Mas, nesse caso, agora especificamente que você falou, a dose não foi tão alta para justificar isso. De jeito nenhum. Ela dobrou a dose. Não era uma dose alta, era de 4 para 8 gotas, de um produto de concentração baixa. E aqui estava usando, essa estava usando xarope de guaco. Eu pesquisei o xarope de guaco e não identifiquei nada que, por si, explicasse também pelo uso do xarope. Fiquei na dúvida se a associação dos dois poderia, ou alguma coisa totalmente fortuita, que não tem nada a ver com isso propriamente. Ou talvez, sabe o que é? As pessoas, quando estão nervosas e não são profissionais, às vezes medem as coisas muito mal. Então, o menino talvez tivesse com... Ela falou que o batimento cardíaco dele estava em 45. Provavelmente ele estava em 60. A pressão estava em 7 por 4. Provavelmente estava em 9 por 5. Então, são detalhes que talvez uma medida de maior rigor esclarecesse. Eu não fico preocupado, não transmito preocupação para paciente nenhum, de nenhum problema. Não quero nenhum tipo de distúrbio orgânico, doença, problema cardíaco, nem paciente com nenhum problema de transmissão, né, de arritmia ou de insuficiência cardíaca. Em geral, os efeitos vão ser benéficos. Então, para mim, não tem limitação de uso com nenhuma doença, não tem contraindicação, né? Nenhuma doença, nenhum distúrbio conhecido, nem uso de medicamentos. Tem alguns casos que a gente tem que ter bastante cuidado, mas somente estão associados a distúrbios neuropsiquiátricos, né? Que a gente já falou um pouco e depois vamos falar mais um pouquinho ainda de associação. Ok? Olha, já passamos dos 40 minutos, né? Passamos. Passamos. Mas se tiver gente querendo perguntar, vamos fechar as perguntas desse tema e vamos deixar só isso por hoje, então. Que foi mais longo, eu vou tentar ser mais breve na próxima explanação. Sim. Vou te bloquear por um tempo também, Paulo. Nossa, Newton falou, minha internet travou e não consegui entrar. A aula vai ficar gravada e estará disponível, sim, para que o pessoal assista depois. O Jean levantou a mão, vou desbloquear ele, aí depois do Jean, a gente pode fechar as perguntas. Como o Jean já falou e alguém diferente quiser mandar a pergunta ainda, eu acredito que seja válido. Se alguém quiser, já fala e depois disso a gente já vai fechar, porque já deu os 40 minutos. Ganhamos o direito de continuar um pouco de tempo a mais, mas no geral vão ser 40 minutos. Como hoje foi a primeira vez, a gente vai poder estender um pouquinho a mais, mas
muito bacana, gente. Tá rolando muito legal. Vou desbloquear o Jean aqui, porque ele falou. E aí, se tiverem perguntas, quiserem só que eu leia a pergunta, escrevam no chat. Quiserem verbalizar, levantar a mão. E após isso, nós vamos encerrar. Beleza? É isso aí. Jean, você já está desbloqueado. Pode fazer sua pergunta ou comentário. Não sei se vai ter tempo, mas ou se vai ser a próxima, se a gente vai falar de interações medicamentosas, né, dos psicotrópicos que você está acostumado aí, entre outros medicamentos, né, o quanto isso tem relação ou com o afastamento deles, né, horário, quanto. Valeu? Abriu, isso. Olha, legal você ter perguntado sobre efeitos com relação a outros medicamentos. A medicamentos, né, em geral, eu não identifiquei nada de importante com associação negativa, de problema com medicações em geral, de classes em geral. Então, basicamente, praticamente toda medicação que a gente pode substituir com o uso da maconha pode ser usada associadamente também. Então, por exemplo, doenças inflamatórias crônicas, autoimunes, a medicação mais utilizada deve ser, sobretudo, corticoide, né? Prednisona. E aí você consegue usar maconha associada com corticoide muito bem e maconha substitui o corticoide muito bem. Imunossupressores, né, que se usa nesses casos, a mesma coisa. No caso dos tratamentos de epilepsia, se usa maconha associado com qualquer um dos anticonvulsivantes que existem em geral. Agora, nesse caso, por exemplo, existe alguns casos, e eu não sou capaz de avaliar risco nisso, porque a casuística é pequena, em que, entrando com a maconha na associação com diversos outros medicamentos neurológicos, aumentaram as crises convulsivas em vez de diminuir. Entendeu? Em geral, isso amanhã a gente vai tratar de dosagens, mas é um dos motivos pelos quais eu adotei essa técnica que me ensinaram, que em geral se adota ou pode se adotar com fitoterápico, que é começar com dose baixa e ir subindo, de modo que os pacientes encontrem lá seu melhor nível terapêutico, e a gente evita bastante esse risco de, em associação de medicamentos, você ter efeito negativo. Então, um efeito negativo que acontece, por exemplo, eu acabei de falar, muito raro, mas já vi, aumentar a frequência de crise convulsiva em pacientes em tratamento de epilepsia refratária, quando você entra altas doses de CBD no meio de um tratamento com 3, 4, 5, já vi piorar. Depois houve a resposta, né, de neurologistas que estavam fazendo o tratamento, foi reduzir outras medicações e melhorou o controle das crises. Agora, no caso de medicação psiquiátrica, que é o que você estava perguntando especificamente, no caso dos anticonvulsivantes também, o efeito negativo da associação mais comum é a sonolência. Então, pode-se esperar com grande parte da medicação psiquiátrica e com essa medicação anticonvulsivante, que você tenha sonolência entrando com a maconha, subindo as doses de maconha nesse tratamento, e isso vai ter que ser corrigido reduzindo os outros medicamentos. Em geral, é o que eu sugiro, oriento os pacientes a fazer, né? E, agora, o problema maior que eu tenho na clínica, né, de pacientes autistas, de pacientes psiquiátricos em geral, é a associação com a medicação psiquiátrica, especificamente antipsicótica. Esses pacientes, por si, são pacientes de risco. Então, pacientes que estão usando 2, 3 antipsicóticos, certamente são pacientes muito instáveis psiquicamente. Você vai entrar com um outro psicoativo no tratamento desse paciente. Essa instabilidade, em algum momento, pode aumentar. Seja na hora que você está subindo dose dos canabinoides, seja na hora que você está retirando esses medicamentos. E, então, por si só, a retirada deles é complicado. Então, eu tenho recomendado sempre retirada controlada, 2 meses, em geral, para retirada da medicação e ir regulando subida de dose. Uma coisa que eu
aprendi, eu acho, com um nível de segurança bom, me tranquilizou bastante. Tem uma questão de limitação de preço, mas eu tenho bastante segurança que crises maiores são controláveis com maconha. Então, se o paciente entra em crise porque está em abstinência de antipsicótico, risperidona, aldol, essas coisas, eu não tenho dúvida, vamos tratar com maconha, vamos dar, está dando 10 gotas, vamos dar 50, deu 50, não funcionou, vamos dar 100, 200, 300, vai funcionar. Em geral, funciona. Aí eu falei, tem um limite de custo, né, nisso, mas, em princípio, é muito mais seguro do que você continuar administrando aquela medicação que ele vinha usando, aumentar a dose dos anticonvulsivos, dos antipsicóticos, né? Isso então, novamente, eu acho que é um instrumento excelente, que a gente realmente consegue lidar para controle de crises, inclusive as de efeito rebote, de retirada de medicação psiquiátrica, entendeu? Opa. Alguém quiser também falar, fazer algum comentário que não seja pergunta, fale agora ou cale-se até amanhã, porque nós vamos encerrar agora, galera. Acredito que já deu um tempo bom. O pessoal fez bastante comentário aqui, mas nenhuma pergunta. Então é isso. Vou desbloquear você, doutor Paulo, para que possa despedir do pessoal e tudo. E eu me despeço aqui, galera. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Que bacana esse encontro nosso, viu? Uma boa noite para todos. Gente. Bom, obrigado, né, a todo mundo que esteve aí para ouvir a gente. Hoje nós estamos começando, né, vamos fazer uma série. Hoje foi uma primeira experiência, inclusive de duração, né, tempo que a gente vai... E essa metodologia, acho que funcionou razoável, vamos tentar ser mais breve um pouco na próxima, mas, enfim, sempre muito, os assuntos são muito profundos, é muita coisa a se tratar, e a gente acaba até esquecendo uma coisa ou outra, né? Eu achei que era muito importante falar dessa questão de efeitos negativos, né, possíveis e riscos, e eu quero acrescentar só uma coisa sobre isso, que de fato, é um testemunho pessoal, né? O meu primeiro cuidado, quando eu comecei a lidar com que eu hoje chamo de terapêutica canabinoide, né, o uso de maconha medicinal, foi estudar efeitos colaterais. Eu já tinha uma vivência, né, de mundana, né, de rua, de conhecimento da vida, digamos assim, e que é onde, em geral, as pessoas aprendem isso, que maconha, por princípio, não faz mal, e maconha não tem overdose, maconha não tem ressaca, né, não tem dano aparente orgânico realmente, as pessoas com frequência associam ao bem-estar. Isso eu tinha por experiência. Mas eu comecei a estudar buscando encontrar assim quais seriam, né, o que a ciência já identificou como efeito colateral. E, de fato, do ponto de vista orgânico, eu até agora estou bastante seguro, não tem nada. Não tem nenhuma doença, não tem nenhuma lesão orgânica que vai alterar negativamente o funcionamento de nenhum sistema, órgão, e de nada do nosso corpo. E, ao contrário, em geral, vai ter efeitos benéficos, ou pode ter efeitos benéficos. E, do ponto de vista psíquico, psiquiátrico, as acusações, né, imputações, aquilo que se fala de risco, em primeiro lugar, eles são riscos muito baixos, hiperreais. E, em segundo lugar, em geral, não são reais. Então, aquilo que se fala relativo à esquizofrenia, eu falei, a gente conversou aqui bastante, o que a clínica está me mostrando é 100% que eu já tinha de visão epidemiológica, ou seja, maconha trata, maconha é um suporte terapêutico muito bom, potencialmente muito bom para lidar com a esquizofrenia, para lidar com a crise psicótica, e não ser o causador disso. Então, esse equívoco, né, epidemiológico, ele está muito presente porque a gente ainda está nesse contexto
em que a proibição tem que ser justificada, né? E a última coisa que eu queria falar é que também por conta disso, as pessoas exigem em geral que a gente, ao falar que vai usar maconha, que vai receitar maconha, o paciente vai falar, mas eles exigem que você tenha provas científicas de que vai funcionar. E é bom que a gente procure isso, e parte do nosso trabalho, nosso objetivo desse grupo todo, dessa rede, foi, então, nossa parte dessa rede, parte dos objetivos dessa rede é justamente produzir conhecimento organizado e tudo. Mas é importante a gente saber o seguinte, a gente tem algum conjunto de evidências, que a gente tratou rapidamente aqui, na bibliografia da cartilha tem bastante coisa, tem um histórico de segurança muito alto e, em geral, isso que é importante dizer, em geral, a prática médica não é baseada nesses melhores níveis de evidência, porque eles são caros, se faz de poucas coisas. Então, a grande parte da prática médica ela é baseada em opinião de especialistas, em derivação. Eu vou dar um exemplo só para vocês verem e parar de falar. Na área que eu tenho trabalhado mais, né, que é o autismo, até onde eu saiba, só existe um medicamento que tem evidência médico-científica de efeito positivo, e é muito baixo, que é a risperidona. O efeito dela, a eficácia é muito baixa, 50% dos casos, só que tem melhora. Mas é o único que tem estudos desse mais alto nível. Todos os outros medicamentos, então, que são usados no autismo, são sem o mais alto nível de evidência. Então, eu tenho muito mais tranquilidade e autoridade para recomendar a maconha do que qualquer desses medicamentos. Inclusive a risperidona, porque a gente tem já um conjunto bom de resultados, ou seja, de evidências de resultado do uso da maconha no autismo, de resultados positivos, né? E tem muita segurança de que não é potencialmente tóxicas como esses medicamentos. Então, sempre vai fazer sentido você tentar usar. Agora, além disso, só para finalizar, então, no caso do autismo, especificamente, eu recomendo usar em todos os quadros. Eu vejo resultados positivos em todos os quadros. Como a segurança é muito grande, mesmo quando não está fazendo substituição de medicamentos, como também está sob o risco, né, de usar uma medicação. Pode ser interessante usar a maconha para o desenvolvimento. Os resultados de desenvolvimento são muito bons, em geral, no caso do autismo. Então é isso, gente. Para finalizar, eu agradeço a todos, espero que a gente tenha sido útil, né, nessa conversa, tenha interessado a vocês e que depois interesse a quem vai ouvir pela rede, a gente continue trocando experiência e conhecimento para poder levar, como eu falei lá no início, acesso a quem precisa, né, de terapêutica com cannabis, canabinoides, e a informação, o melhor nível de informação que a gente puder levar para essas pessoas. Obrigado, viu, gente? Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.